noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 20 de maio. Em sessão plenária virtual, ministros do Supremo Tribunal Federal começam a julgar ações contra a medida provisória que restringe a possibilidade de responsabilizar agentes públicos durante a pandemia da Covid-19. E você vai ver ainda: o Conselho Nacional de Justiça recomenda ao governo utilizar UTIs da rede privada ao invés de construir novos hospitais de campanha. Polícia Federal e Ministério Público ouvem Paulo Marinho. Depoimento do empresário deve esclarecer denúncia de que o deputado Flávio Bolsonaro teria obtido informações sigilosas sobre a Operação Furna da Onça. Justiça suspende decreto de Brumadinho que impedia o funcionamento da mineradora Vale. Por videoconferência, o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar, nesta quarta-feira, ações contra a medida provisória do governo federal que restringe a possibilidade de responsabilizar agentes públicos durante a pandemia da Covid-19. Em outro julgamento, os ministros também homologaram um acordo entre União, estados e o Distrito Federal para compensar perdas de arrecadação pela Lei Candir. A sessão de julgamento por meio de videoconferência começou com a análise de uma questão de ordem em ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que a União buscava a prorrogação do prazo para o Congresso Nacional editar lei complementar para regulamentar as compensações que devem ser feitas pela União aos estados pelas perdas de arrecadação decorrentes da Lei Candir. Os ministros ratificaram as prorrogações anteriormente feitas pelo relator ministro Gilmar Mendes e também homologaram o acordo fechado entre União, estados e o Distrito Federal sobre valores, formas de pagamento e dívidas futuras. Pelo acordo, os estados desistem das ações judiciais sobre o tema, que já duram 24 anos. Com isso, o acordo deverá ser encaminhado pela União em 60 dias para o Congresso como projeto de lei para as providências legislativas. Foram poupados milhões de reais dos erários federal e estaduais nas demandas indenizatórias comuns que discutem o tema, além de cláusula resolutória e eleição de foro para dirimir eventuais entraves que surjam na sua interpretação. A única divergência foi do ministro Marco Aurélio, que é contra estabelecer prazo para o Congresso votar a lei. Mas, por maioria, o acordo foi homologado e as prorrogações de 12 meses e depois 90 dias feitas pelo relator foi referendada. Em seguida, os ministros passaram a analisar medidas cautelares em 7 ações diretas de inconstitucionalidade, com pedido de liminar para suspender os efeitos da medida provisória que restringe as responsabilidades cíveis e administrativas dos agentes públicos por ações tomadas durante a pandemia da Covid-19. Partidos políticos e a Associação Brasileira de Imprensa questionaram a MP, que foi publicada no dia 14 de maio. Diante da urgência do tema, o ministro relator Luiz Roberto Barroso decidiu levar as ações para análise direto no plenário. Entre outras coisas, o texto da MP prevê que agentes públicos só vão responder processo judicial ou administrativo se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos relacionados com as medidas de enfrentamento à pandemia e aos efeitos econômicos e sociais dela decorrente. Os advogados dos partidos e da ABI alegam a inconstitucionalidade da MP pela amplitude do texto, impunidade gerada e alegado oportunismo da medida. O advogado-geral da União, José Levi Amaral, argumentou que a medida provisória não trata de matéria penal e ainda traz segurança jurídica, principalmente para os prefeitos das pequenas cidades. A possibilidade de erro é humana, a possibilidade de erro é real, mas isso não pode paralisar a administração pública, especificamente em tempos de pandemia. Nesse cenário, é relevante a edição da medida provisória 966 e tem como foco o bom gestor, aquele que, desafiado pela conjuntura atual, precisa estar minimamente resguardado para depois não ser, por erro não grosseiro, penalizado.
E quem também acompanhou a sessão plenária desta quarta-feira foi a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Flávia. Karina, esse julgamento começou hoje, mas continua amanhã. Até agora só o ministro Barroso votou, não é mesmo? É, exatamente. Até agora o ministro Luiz Roberto Barroso é o relator dessas 7 ações e ele entendeu não por suspender quaisquer dos dispositivos que estavam sendo questionados, mas ele entendeu aplicar uma técnica que é muito utilizada em sede de controle concentrado de constitucionalidade nessas ações, que é a chamada interpretação conforme a Constituição. Ele até explicou o que seria essa interpretação. Dá-se o entendimento do ministro, né, a interpretação dada pelo ministro à luz da Constituição, sem declarar nenhuma inconstitucionalidade. Ou seja, quando um dispositivo ele é passível de diversas interpretações, o Supremo vai dizer qual é a interpretação melhor que se adequa à Constituição. E, nesse sentido, ele acabou votando para manter os dispositivos da medida provisória, entender que não há nenhuma inconstitucionalidade, mas é preciso dar uma forma, vamos dizer assim, essa interpretação no que seria esse erro grosseiro e também excluir qualquer tipo de ato ilícito praticado pelos agentes, ele disse que que essa medida provisória não é uma imunidade dada aos agentes políticos, aos agentes públicos. Então, cometidos atos ilícitos, eles irão responder criminalmente e também quaisquer atos de improbidade administrativa deverão ser respondidos também em ação e as ações continuam. Então, não é uma carta branca para cometimento desses tipos de atos. E disse ainda que erro grosseiro deve ser interpretado como todo aquele ato que vá de encontro com as orientações técnicas, científicas, tanto de orientações médicas nacionais e internacionais, e que, nesse sentido, as condutas dos agentes públicos, dos servidores, não é? Devem seguir essa linha de conduta e se pautar sempre em 2 princípios que o ministro bateu bastante, que foram os princípios da prevenção e da precaução para a busca, né, de salvar-se vidas e proteção da saúde, inclusive, e meio ambiente equilibrado. Então, nesse sentido, acabou votando o ministro Luiz Roberto Barroso, concedendo parcialmente a liminar, né, já que essa interpretação conforme tem esse resultado de procedência parcial, mas é preciso que outros ministros se manifestem para que esse entendimento seja prevalente no plenário. São necessários 6 votos para que essa decisão prevaleça. O julgamento, como a gente disse, continua amanhã, na quinta-feira, a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o primeiro a votar logo depois do relator. Então vamos aguardar. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E o Conselho Nacional de Justiça recomendou que, ao invés de construir hospitais de campanha, o governo utilize leitos de UTI disponíveis nos hospitais privados. Segundo o CNJ, a medida deixaria o atendimento mais rápido, além de gerar economia aos cofres públicos. Jeane perdeu 4 familiares para a Covid-19 em apenas um mês. Todos precisaram de leitos de UTI. Tiveram um suporte melhor, porque a gente tem um membro da família que é médico, e conseguiu rápido fazer a transferência, porque todos eles precisaram ser entubados, precisaram de respirador. A família está estraçalhada, digamos assim. Mas eu peço que as pessoas se cuidem, se previnam, entendeu? Porque não está sendo fácil para minha família. Para minha família está sendo muito difícil. Um paciente em estado grave pelas complicações da Covid-19 passa em média de 2 a 3 semanas internado em uma unidade de terapia intensiva. Segundo o Conselho Federal de Medicina, a ocupação de leitos de UTIs no país com a pandemia do novo coronavírus está quase em 100%. Atualmente, são 22.844 leitos do Sistema Único de Saúde, uma vaga de terapia intensiva para cada 100 mil habitantes. Com o aumento na quantidade de pessoas contaminadas pela doença, uma realidade passou a ser constante: a requisição de atendimento na rede privada. O Conselho Nacional de Justiça emitiu uma nota técnica recomendando que o governo priorize a requisição de leitos privados ao invés de hospitais de campanha. Segundo o CNJ, a medida agiliza o atendimento e economiza recursos públicos a longo prazo.
Hospitais particulares são os responsáveis por mais de 23 mil internações por Covid-19 em UTIs. De acordo com a Constituição Federal, União, estados e municípios têm o direito de pedir serviços particulares quando há iminente risco público, como é o estado de calamidade no país. Por enquanto, os processos têm ocorrido administrativamente, sem a necessidade de intervenção judicial. É preciso insistir no planejamento, no diálogo, na gestão de crise. Senão, vamos ter apenas mais judicialização e um prejuízo ainda maior para a população. Pelo último balanço do Ministério da Saúde, o Brasil contabiliza quase 18 mil mortes pelo coronavírus e mais de 271 mil confirmações da doença. São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro são os estados com maior número de casos registrados. Ministro do Superior Tribunal de Justiça rejeita a medida contra isolamento em Pernambuco e critica a condução da crise sanitária pelo governo federal. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, não aceitou o pedido da deputada estadual de Pernambuco, Clarissa Tércio, para suspender o decreto de isolamento social no estado por conta do novo coronavírus. Para a deputada, o decreto do governador, ao criar a possibilidade de apreensão de veículos e até mesmo de privação de liberdade das pessoas, teria violado competência da União, tornando-se inconstitucional. Na decisão, o ministro Schietti, relator do processo, reportou-se à jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal para concluir que o habeas corpus não tem viabilidade jurídica. Além disso, o magistrado considerou que o pedido da deputada parece ignorar o que acontece atualmente em nosso país. Mencionando os números de vítimas da pandemia, quase 18 mil até o último dia 19, ele ressaltou que Pernambuco é o segundo estado mais afetado do Nordeste, com 1.741 óbitos. Para Schietti, medidas mais drásticas de prevenção foram adotadas em diversos países e a grande e principal diferença em relação a esses países e o nosso é que em nenhum deles, à exceção talvez dos Estados Unidos, existe um claro desacordo entre as políticas nacional e regionais. O magistrado afirmou que, tirando os dois países citados, talvez em nenhum outro líder nacional se coloque ostensiva e irresponsavelmente em linha de oposição às orientações científicas dos próprios órgãos sanitários e da Organização Mundial da Saúde. Empregados da Casa da Moeda do Brasil aceitaram a proposta de acordo coletivo de trabalho para o biênio 2019-2020. O acordo garante o suprimento e a circulação de notas de dinheiro durante o período da pandemia do coronavírus. Pelo acordo, os empregados da Casa da Moeda do Brasil terão reajuste dos salários, do auxílio creche e do auxílio alimentação de 2% para o exercício de 2019 e de 1% para o exercício de 2020, ambos retroativos a 1º de janeiro de 2019. Foram mantidas as normas anteriores referentes ao plano de saúde, auxílio medicamento, seguro de vida e adicional de insalubridade. O documento também contempla a necessidade de manutenção dos empregos e de superação da situação deficitária em que se encontra a Casa da Moeda. A proposta, apresentada pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, foi aprovada pelos empregados em assembleia do Sindicato Nacional dos Moedeiros, realizada de maneira virtual devido ao novo coronavírus. A Casa da Moeda já havia se manifestado a favor da proposta. E agora você vai conhecer um projeto interessante que surgiu entre presas da Paraíba, a confecção de máscaras de proteção contra o novo coronavírus. A produção atende às presas e também profissionais da segurança. O trabalho não para. Aqui só se ouve o barulhinho da máquina de costura. 12 mulheres da cadeia pública feminina de Cajazeiras passam os dias fazendo máscaras de proteção. O município fica no sertão da Paraíba, a cerca de 600 quilômetros da capital, João Pessoa. Daqui da cadeia, as máscaras são distribuídas para várias partes do estado. Essas máscaras estão sendo distribuídas para os policiais penais do nosso estado, bem como para as equipes de saúde. Hoje também distribuímos para a segurança pública, para a Polícia Militar, a Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do nosso estado. As presas também usam as máscaras que fizeram para prevenir o coronavírus. O projeto Ateliê Costurando Sonhos nasceu aqui mesmo na cadeia. Interessante que o projeto surgiu por uma iniciativa da cadeia feminina e logo foi apoiado pela sociedade. Empresários locais,
servidores públicos, os agentes penitenciários. É gratificante que em um momento como esse, de crise, se manifeste a solidariedade. As mulheres de Cajazeiras fazem cerca de 600 máscaras por dia e desde março já produziram mais de 15 mil unidades. A iniciativa se espalhou pelo estado da Paraíba. Hoje, as máscaras também são fabricadas em cadeias de Campina Grande e João Pessoa, por exemplo. Assim é que a execução penal pretende cumprir suas finalidades: a reparação social do dano advindo do crime e a ressocialização das apenadas. Aline, que cumpre pena em Cajazeiras desde o começo do ano, assumiu a coordenação do projeto. Através desse projeto, a gente está colaborando para a proteção de muitas pessoas. Eu e minha equipe, a gente está muito feliz por estar ajudando cada um de vocês que estão recebendo as máscaras. E você vai ver a seguir: Justiça suspende decreto de Brumadinho que impediu o funcionamento da mineradora Vale. A gente volta já já. Justiça é você fazer a coisa certa. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a reserva de gênero para mulheres nas eleições também deve ser aplicada na disputa de órgãos partidários, como comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral respondeu de maneira afirmativa a uma consulta feita pela deputada federal Lídice da Mata, da Bahia. A parlamentar queria saber se a cota mínima de 30% de candidaturas de determinado gênero nas eleições também deve ser aplicada nas disputas internas do partido para diretórios nacionais, estaduais e municipais. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, foi a relatora da consulta. A ministra afirmou que a determinação do percentual é importante para garantir a igualdade de oportunidades. Nesse cenário normativo, a aplicação por analogia, que preconizo, do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504 para os órgãos infrapartidários, restringe-se à garantia da participação na disputa e não propriamente da sua efetiva ocupação pelas filiadas, semelhantemente ao que se verifica em matéria de registro de candidatura em eleições proporcionais. A deputada também perguntou se, no caso do tribunal entender que comissões e diretórios deveriam respeitar o percentual, haveria pena para quem não cumprisse a determinação. Mas o TSE não estipulou sanções. Acrescentarmos à nossa decisão um apelo ao legislador, em sentido técnico, para que discipline, por via legislativa, tanto a participação das mulheres nos órgãos diretivos, como também as consequências jurídicas da inobservância dessa regra. Na sessão jurisdicional, os ministros mantiveram o indeferimento do registro de candidatura de Hildon Marques de Souza. Ele disputou uma vaga na Câmara dos Deputados em 2018 pelo estado do Maranhão, mas foi considerado inelegível pelo TRE do estado porque tinha uma condenação anterior por improbidade administrativa. No TSE, os ministros mantiveram o entendimento do Tribunal Regional e consideraram que Hildon estava inelegível em 2018. Exige como dissabença geral os seguintes requisitos: condenação à suspensão dos direitos políticos, decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, ato doloso de improbidade administrativa e, finalmente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito causados concomitantemente pelo ato. Tais requisitos, a meu sentir, encontram-se plenamente atendidos no caso dos autos. Ao fim da sessão, o ministro Og Fernandes fez uma homenagem a Evandro Gueiros Leite, que morreu nesta terça-feira. Evandro foi o primeiro presidente do Superior Tribunal de Justiça e atuou no Tribunal Superior Eleitoral na década de 1980. Tinha o hábito de, aqui em Brasília, na sua quadra, plantar cajueiros e mangueira, um hábito de pernambucano, ele era do agreste pernambucano. E plantava mangueira e, como disse, cajueiros. Hoje ele colhe a nossa saudade. Quero então fazer esse registro a Vossa Excelência e os demais integrantes
desta corte. E o ministro Luiz Roberto Barroso toma posse como presidente do TSE na semana que vem. O ministro Luiz Roberto Barroso vai tomar posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral na próxima segunda-feira, às 5 horas da tarde. A cerimônia vai ser realizada no plenário do TSE e vai seguir todos os cuidados necessários para cumprir as medidas de distanciamento social para combater o novo coronavírus. Vão estar presentes no local apenas a atual presidente do tribunal, ministra Rosa Weber, e os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, que vai tomar posse como vice-presidente do TSE, e Luiz Felipe Salomão, que vai dar boas-vindas ao novo presidente em nome da corte. Os ministros vão estar a mais de 2 metros de distância e vão adotar as recomendações para a proteção de todos. A mesa de autoridades vai ser formada de maneira virtual. Foram convidados para a cerimônia o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Luiz Roberto Barroso entrou para o Supremo Tribunal Federal em junho de 2013. No ano seguinte, passou a atuar no TSE como ministro substituto. Em fevereiro de 2018, se tornou membro efetivo da Corte Eleitoral. O TSE é formado por 7 ministros, 3 do STF, 2 do STJ e 2 da classe dos advogados. A Justiça Mineira suspendeu o decreto do município de Brumadinho, que impediu o funcionamento da Vale. O documento do dia 12 de maio determinava a suspensão dos trabalhos por causa da pandemia do novo coronavírus. A mineradora pediu que a norma fosse revista, porque considerou a medida uma retaliação do governo, já que a empresa não pagou auxílio emergencial a toda a população da cidade. Uma gravação foi usada como prova no processo. Nela, o prefeito de Brumadinho diz que vai comprar uma guerra com a Vale. Para o juiz que analisou o caso, o decreto tem objetivo eleitoral e não de saúde pública. Ainda cabe recurso da decisão. E no próximo bloco, as informações sobre o depoimento do empresário Paulo Marinho à Polícia Federal e Ministério Público. Justiça, para mim, é onde todas as pessoas são iguais. O empresário Paulo Marinho está sendo ouvido na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele presta depoimento a delegados e também ao procurador da República, Eduardo Benones. Tanto a PF quanto o Ministério Público Federal abriram procedimentos para investigar denúncias do empresário. Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, no fim de semana, Marinho disse que a PF avisou com antecedência Flávio Bolsonaro sobre uma operação policial. O empresário Paulo Marinho foi chamado para esclarecer supostos vazamentos sobre a Operação Furna da Onça ao então deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro em 2018. O Ministério Público Federal instaurou procedimento investigatório criminal e pediu o desarquivamento de inquérito depois que Paulo Marinho declarou na imprensa que o senador Flávio Bolsonaro, na época, teve informações privilegiadas sobre a operação. A operação é um desdobramento da Lava Jato. Começou a partir de delações que indicam a participação de deputados estaduais do Rio de Janeiro em esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e ocupação de cargos públicos e terceirizados no governo do estado. Paulo Marinho, que é suplente do senador Flávio Bolsonaro, revelou numa entrevista que Flávio foi avisado por um delegado da Polícia Federal sobre a operação e que seria investigado sobre o suposto esquema de rachadinha com o ex-assessor Fabrício Queiroz. A rachadinha ocorre quando um servidor público ou prestador de serviço terceirizado repassa parte da remuneração a políticos e assessores. Ainda segundo o empresário, o início da operação foi adiado para depois do segundo turno das eleições para não prejudicar a campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República. De acordo com o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a Operação Furna da Onça foi realizada a partir de uma grande quantidade de documentos e que ela foi deflagrada em um momento mais oportuno, conforme entendimento conjunto com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. A
A cidade de Prados, em Minas Gerais, ganhou um fórum novinho em folha. Na verdade, o prédio do judiciário local é um dos mais antigos do estado, mas ao longo de um ano passou por uma grande reforma com todo o cuidado para preservar a arquitetura e elementos históricos. Ele acaba de ser entregue à comunidade. Bem no alto da cidade fica nesse casarão antigo que mistura as cores clássicas azul e branca, o Fórum Desembargador Oliveira Andrade. O prédio é um dos mais antigos do estado de Minas Gerais. Ele foi construído no final do século XVIII para abrigar a sede de uma fazenda que pertencia ao padre Manuel Martins de Carvalho. Em 1930 passou a pertencer ao estado. O edifício é tombado pelo Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico, o IPHAN, e desde então abriga a comarca de Prados. Além do que estava sendo se proposto de fazer uma reforma geral para substituir a cobertura, para fazer adaptações de acessibilidade, para fazer uma reforma como um todo, a gente se deparou com problemas estruturantes, né? A estrutura do prédio estava com alguns sinais de ruína, de colapso, em função da idade do prédio, das intempéries, né? E o que a gente percebeu é que a gente precisava de ter uma ação corretiva para fazer, em parte, estrutura, em parte, uma restauração propriamente dita. Por conta da pandemia do novo coronavírus, no evento de entrega do prédio do Fórum à comunidade, todos os presentes tiveram de usar máscara e passar álcool em gel nas mãos. O público ficou reduzido e respeitando o distanciamento entre as cadeiras. Fizemos uma programação de construção, reformas e ampliação de dezenas de fóruns em Minas Gerais. Agora, este aqui tem um simbolismo, porque é um prédio histórico, é um prédio que necessitava de um olhar diferente do tribunal, exatamente para preservar a história da cidade e dos seus componentes arquitetônicos. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Mas não saia daí que eu volto na sequência com o especial Coronavírus. Até já!